No Brasil, a eutanásia é proibida. Um projeto de lei que previa a autorização da prática foi arquivado em 2013, após tramitar no Congresso Nacional por 17 anos. Em 2016, outro projeto foi apresentado, dessa vez com a proposta de autorização da ortotanásia. Mas quais seriam as consequências caso essas leis fossem aprovadas? A legislação brasileira hoje pune a eutanásia na esfera criminal, porque considera o crime como homicídio. A pena é inferior, né, à do homicídio, cuja pena é de 6 a 20 anos. O homicídio privilegiado, onde se encaixa a eutanásia, tem uma pena de 1 a 3 anos. Os projetos de lei que tramitam na tentativa de elaborar um ordenamento jurídico, uma regra, uma lei para disciplinar a eutanásia no Brasil, eles são um esforço, claro, de se discutir. Então, alguns aparecem de uma forma, outros de outra, algumas nuances, revelando exatamente os diversos pontos de vista. Em primeiro lugar, essas pessoas que estão tentando fugir do sofrimento a todo custo, nós teríamos um grande número delas buscando esse caminho para a saída da vida antes que o sofrimento se estabeleça. Em segundo lugar, eu tenho certeza que encontraria uma série de pessoas dispostas a ajudá-las, pessoas que vão dizer para si mesmas que estão cometendo um ato de caridade, livrando as pessoas do sofrimento. Nesse momento, essa discussão ela ainda não está madura, entre outras coisas porque antes da gente poder falar em eutanásia, a gente tem que falar em acesso a serviços que possam fazer o acolhimento das pessoas no seu final de vida. O dia que a gente tiver condições de oferecer para as pessoas cuidados paliativos de qualidade, talvez aí sim a gente vai estar maduro para falar em eutanásia. Para o Brasil, as consequências seriam desastrosas, porque o Brasil está destinado a um futuro glorioso. O Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. É aqui que o Espiritismo floresce, com todo tipo de informação para disseminar para o mundo todo. Então, o Brasil não pode chegar a isso e nós temos que fazer um grande esforço para que o Brasil preserve a sua estrutura de país espiritualista. A quem cabe a decisão sobre o encerramento de uma vida? A família, o médico ou o próprio enfermo? Encontramos a resposta no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias adversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? O direito a decidir pela eutanásia cabe ao próprio indivíduo, quando ele está consciente, ou seus representantes legais, no caso dele não ter mais condições de decisão. Há sempre um tanto de mim que não pertence a mim, pertence ao outro. Então, nesse sentido, a autonomia que a gente diz, ela não é só da pessoa, ela é compartilhada. Se nós fizermos uma reflexão do ponto de vista espiritual, nós diríamos que a ninguém cabe pedir a eutanásia. Nós poderíamos debater que talvez o paciente, como dizem esses países europeus, tivesse o direito pela própria vida. Mas não é isso que o Espiritismo prega. Na verdade, a nossa vida e o nosso corpo físico nos foi dado por empréstimo. Não é nosso, na realidade, para tomar decisões de acabar com a vida desse corpo. Mesmo com a proibição pela legislação brasileira, ainda há casos de profissionais da medicina que recorrem à eutanásia. Em 2013, a responsável pela equipe médica da UTI do Hospital Universitário Evangélico em Curitiba, Paraná, foi presa sob a acusação de praticar eutanásia em pacientes internados em estado grave. Segundo testemunhas, Virgínia Helena aplicava o método principalmente em pacientes do Sistema Único de Saúde para que o leito fosse ocupado por aqueles que pagariam pelo tratamento por intermédio de planos particulares. Os médicos que auxiliam ou são chamados a auxiliar na eutanásia, eles já se colocam, já mostram a grande diferença que os médicos próprios têm, porque
Em muitos lugares se coloca ainda aquilo que se chama de objeção de consciência, ou seja, o médico diz: eu não posso fazer isso. A recomendação é que a gente siga rigorosamente a lei. Se existe algum médico que faz eutanásia, é lamentável. Você imagina, todos nós cidadãos, nós já temos responsabilidades para com os nossos atos. Então você imagina uma pessoa que na sua formatura fez um juramento de servir ao seu paciente, né? Imagina se ele assume, em vez de defender a vida, assume a postura de terminar com a vida antes do seu tempo. Na literatura espírita, também encontramos exemplos de profissionais da área médica que executam a eutanásia mesmo sem o consentimento de seus pacientes, como no livro Obreiros da Vida Eterna, ditado pelo espírito André Luiz. Ele acaba sendo uma vítima do processo de eutanásia que é decidido por uma terceira pessoa. Como é que eu posso decidir a respeito da vida de outra pessoa? A justiça dos homens julga o fato, julga o crime. A justiça divina julga a pessoa. A justiça divina vai ver quais eram as suas motivações, quais eram os seus sentimentos, qual era a sua experiência, qual era o seu passado. É um absurdo, né? Acho que difícil você encontrar um caso desse, seria algo extremamente bizarro, eu diria. E eu diria que as consequências seriam imprevisíveis. Tomando esta atitude, o ser apenas agrava a sua situação, né? Do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual, né? E alguns, obviamente, expiam essa causa de maneira imediata ou em outras situações, em outras vidas. A bandeira de promoção do direito à vida também é levantada por diversos grupos, sejam eles físicos ou organizações em redes sociais ou blogs. Mas qual seria o mérito espiritual de pessoas que atuam nesses coletivos? É o mesmo daqueles que lutam pela preservação da vida, seja em que campo for. Aqueles que lutam solitariamente ou em grupo, aqueles que, de uma certa forma, dão o exemplo no cumprimento das leis divinas. Eu acho que todos esses espíritos têm mérito igual. O maior mérito que nós podemos ter é até a possibilidade de ter a consciência tranquila e de poder tentar fazer, assim como o homem de bem, algo de bem para si mesmo e para o semelhante. Eu diria que sociedade plural é assim: se não houver manifestações, a gente não sai do lugar. Quer dizer, no fundo, ter alguém que é contra é muito importante, porque mostra um outro ângulo. Segundo enquetes populares, o Brasil tem 95% de pessoas espiritualistas, ou seja, admitem a realidade do corpo físico e a realidade de um espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Então, a prática da eutanásia contraria essa convicção que o povo brasileiro tem a respeito da sobrevivência do espírito. Mas eu acho que ainda falta informação do ponto de vista espírita, explicando que o espírito sobrevive, quais são as consequências da eutanásia. Seria possível alguém encomendar a própria morte? Conheça a história da atleta que assinou a sua própria autorização de eutanásia. O Mundo Maior Repórter volta já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.